Gostaria que vocês abrissem a Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Versículo muito conhecido nosso, Hebreus capítulo 13 e versículo 8. É o lema da nossa igreja, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos lá de novo? Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra. Aquilo que o Senhor colocou no meu espírito, no meu coração, me ajuda, Senhor, a passar para os irmãos. E quem vai falar conosco nesta tarde é o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai falar de acordo com cada um que necessita, conforme aquilo que veio buscar, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Pois bem, eu vou pôr um tema nessa mensagem. Um degrau a mais. O tema dessa mensagem é um degrau a mais. Eu vou começar essa mensagem com um testemunho. Como eu li, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, o Éder, que é mais velho, e o Fábio. O Fábio nasceu dia 1º de julho de 87. E nessa época, o nenê não ficava com a gente. Acho que era a época da Márcia também. O nenê ficava no berçário. No berçário, E a gente também não levava roupinha. Na minha época, eu não levava roupinha, não levava nada. Ficava com a roupinha do hospital. E como estava muito frio, eu não abri a roupinha dele. Eu não abri. E o médico falou que era normal, tudo, e eu não abri. Quando foi no último dia que eu ia sair do hospital, o pediatra falou para mim, você viu o seu filhinho? Você abriu o corpinho dele? Você abriu a roupinha? Eu falei, não. Daí ele falou, o seu filho nasceu com uma alergia muito forte. Muito forte. Ele está com o corpo todo empipocado. E eu fiquei assim, ele falou, olha, mas não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. É só não pôr roupa de lã. E a minha sogra... fazia tricô, crochê. Imagine quanta roupinha ela fez para o Fábio. Ela fez um monte, tudo de lã, porque estava muito frio naquela época. Em 87 estava muito frio. Então, as condições financeiras nossas não era muito da grande coisa na época. Mas, então, nós ficamos assim. Eu falei para o Cirneu, nós vamos ter que comprar tudo para o Fábio. Nós não podemos, não pode pôr cobertor, não pode pôr nada. Daí... nós falamos, bom, vamos dar um jeito e vamos comprar. Mas como a gente tem família, e quando a gente tem igreja, e os irmãos souberam, a família soube, irmãos, no outro dia eu tinha tanta coisa de malha, de linha, e não precisei pôr nada de lã no Fábio, porque não podia mesmo. Mas, além disso aí, ele nasceu com uma bronquite muito forte. E, na época, a gente não sabia, mas ele nasceu com uma bronquite forte. E, com 1 ano, ele teve pneumonia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os anos, o Fábio teve pneumonia. O Fábio não podia correr, porque, se ele brincasse, ele tinha que sentar, porque ele tinha muita falta de ar. E, um dia, no 6º ano, que deu pneumonia, foi o pastor na minha casa, antes do culto, antes da... está tão acostumado a vir na igreja. Antes do almoço. Ele pegou o Fábio no colo e orou. O Fábio foi curado milagrosamente da pneumonia. E ele falou assim para mim, mãe, eu vou tomar banho e vou para a escola. Falei, não, Fábio, hoje você fica e amanhã você vai. Não, eu vou hoje. Mas eu vou hoje. Eu não vou amanhã, eu vou hoje. E eu falei, meu Deus, né? Ele foi tomar banho depressa, almoçou bastante e foi para a escola. Eu falei, acho que eu vou levar? Claro que eu ia levar. Mas eu vou falar com a professora, porque... se ele passar mal, ela me chama. Aí, no caminho, eu falei, não, eu não posso fazer uma coisa dessa. Foi um milagre que Jesus fez. Como é que eu vou falar para a professora? Como é que eu vou falar para a professora que, se acontecer alguma coisa, você me liga. Se acontecer alguma coisa, o professor ia ligar do mesmo jeito. Falando ou não. Eu falei, eu não vou falar. Eu não vou, porque milagre é milagre. A Daiane e a irmã Thelma sabem o que é milagre. E vocês também sabem o que é milagre. Meus queridos irmãos, foi um milagre. Mas alguns dias passou e deu uma crise de bronquite tão forte no Fábio. 11 horas da noite começou a crise, mediquei, dei remédio.
Porque tudo que a gente tem que fazer, o Espírito Santo não faz. Tudo que a gente tem que fazer, Jesus Cristo não faz. E a gente tem que fazer. Durante esses 6 anos, nós sempre oramos. E a gente sempre levou no médico. E a gente sempre medicou as crianças. E nós adultos também. Lembra, quando Lázaro estava morto há 4 dias, o que é que Jesus falou? Tirem a pedra. Jesus não tirou a pedra, foi as pessoas que tiraram a pedra. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, mas a pedra foram os homens que tiraram. Eu mediquei, mas naquela noite, meus irmãos, não é privilégio meu nem seu. Você que é mãe, você que é pai, avó, avô, você sabe, você passa a noite em claro com seu filho. Passou, Gil? Passou, é novinho, hein? Gil, pastor Gil, aquele testemunho que você deu do seu filho. Nós estávamos na galeria, minha família toda, nós choramos todos, nós choramos, mas no final, nós demos glória ao nome do Senhor, nós levantamos a mão, porque o milagre também passou lá na casa do pastor Gil. Então, deu aquela crise de bronquite, e aquele menino com falta de ar, E eu pus 2 travesseiros e eu comecei a orar. Eu comecei a orar às 11 horas. Foi uma oração de guerra. Não foi uma oração, ó Senhor, tem misericórdia. Eu falei, não, foi uma oração de guerra. Talvez na época eu não sabia nem esse termo. Talvez eu não soubesse, mas eu comecei a orar e comecei a expulsar. Eu não aceito essa falta de ar, porque junto com a pneumonia também foi a bronquite. E em nome de Jesus, esse menino vai respirar bem. O resto da vida dele vai respirar bem. E eu fiquei olhando ele, irmãos, das 11 às 5 da manhã, eu fiquei orando, eu fiquei pedindo, eu fiquei implorando. Quando foi 5 e pouco da manhã, ele começou a respirar normal. Ele mesmo tirou o travesseiro, deitou e dormiu, era 5h15 da manhã. Eu falei, Deus é Deus. E eu olhava para ele e falava, é isso, é assim que você vai respirar. É normal, você vai respirar o resto da sua vida dessa forma. Você não vai ficar mais com falta de ar. E eu lembro que eu falava assim, é isso, é assim, é isso. E até agora, louvado seja o nome do Senhor. Fábio está aí, pegou Covid, não ficou com falta de ar. Ele falou, mãe, no começo da Covid, todo mundo com medo, mãe, o que é que eu tinha mesmo? Falei, você tinha bronquite, mas você não tem mais, você não tem medo de nada. Pegou Covid, passou uma semana, estava bom, estava trabalhando, para a glória e para a honra do Senhor. O nosso Deus operou ontem, mas Ele opera hoje também. Lembra do frio? Lembra do frio fora de época? Eu não sei se foi abril, se foi maio, fora de época, esse ano. Um frio muito forte, todos nós passamos muito frio. E eu tenho 3 netos. Mas meu neto mais velho, Miguel, tinha bronquite. E deu uma crise de tosse nesse menino. Mas uma crise de tosse. Quando foi de tarde, assim, depois do almoço, falei, a vovó vai orar por você. E você vai sarar. Eu ungi ele e o menino continuou tossindo. Milagre é milagre, não se explica e não tem hora para acontecer. E daí ele continuou tossindo e meu marido, mas esse menino não para, medicando e dando remédio e bombinha para bronquite, que vocês sabem o que é a medicação. Pus o nome dele no grupo de intercessão. Era vigília. Vigília que à noite. Vigília de oração mensal. Eu mandei o nome dele. Vários pastores oraram aqui por ele. E eu continuei orando. Quando 10 horas, meu filho falou, olha, agora ele dormiu. Sabe, a avó, né? A avó manda zap, né? Vocês não mandam? A avó manda zap. Como é que está o Miguel? Miguel está dormindo. Ai, que bom, graças a Deus. Quando foi 00:30. Miguel acordou com uma tosse, uma crise de tosse que o Edinho falou que ele nunca viu. O menino com tanta tosse. E ele já tinha medicado. Você sabe que remédio tem hora. Remédio não pode dar toda hora. O menino, daí meu filho pegou, foi no quarto do Miguel e falou, Miguel, nós vamos orar. Nós vamos orar. E daí meu filho ajoelhou e pegou na mãozinha do Miguel e falou, Senhor Jesus, essa foi a oração do meu filho para o meu neto. Senhor Jesus, eu já fiz o que eu pude, Senhor. Está medicado no horário correto. Pense numa pessoa que dá remédio no horário certo. Meu filho, eu sei que vocês também fazem. 5 minutos antes do remédio. Mãe, o remédio é 3 horas. Mas isso é sempre. Não é agora, é sempre. Muito bem, eu que cuido do menino durante o dia, muito bem.
Ele orou assim: Senhor, eu já mediquei, eu já fiz tudo o que eu podia, agora é com o Senhor, eu não tenho mais nada para fazer, eu não posso pegar esse menino agora, com este frio, e sair para um hospital. Senhor, agora é milagre, se o Senhor não fizer, eu não posso fazer, é com o Senhor o milagre. Irmãos, a tosse começou a acalmar. Meu filho não orou nem 5 minutos. Eu precisei orar a noite inteira. O meu filho orou nem 5 minutos. A tosse foi passando, passou meia-noite e meia, o menino dormiu, 20 para 1, o menino dormiu. Quando foi no sábado de manhã, ele falou: mãe, eu sei o que é milagre. Falei: você sabe? Eu sei. Aconteceu assim, 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 assim. Eu falei: oh, glória a Deus. Quando foi 10 e pouco, liguei para minha nora: como é que está o Miguel? Ai, Miguel está uma belezinha. Porque ela fala sempre assim: está uma belezinha, não tossiu nenhuma vez. Agora sabe o que ele quer? Que o vovô faça churrasco para ele de noite. Você acha que o vovô foi ou o vovô não foi? O vovô foi. Nós fomos lá na casa dele, daí fez o churrasco. Ele falou: sabe, vovó, eu estou com uma dor no peito, assim, aqui na barriga. Falei: sabe o que é, Miguel? Ele tanto tossir. Mas amanhã você vai levantar e vai nem lembrar mais dessa dor. É verdade, vovó. E pronto, sabe? O milagre acontece. Sabe, às vezes eu vejo isso, meus irmãos. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Nós precisamos subir um degrau a mais na fé. Eu estou contando isso para você, porque nós precisamos subir um degrau a mais na fé. É muito bom, e é bíblico, você trazer as pessoas para os pastores orar, para o pastor ungir. É bíblico, sim. Tiago está escrito: chame os pastores da igreja e ungindo com óleo, e o Senhor vai libertar. Mas tem momentos, meus irmãos, que pastores não estão aqui na igreja. Tem momentos, meus irmãos, que você não tem onde correr. Então você tem que levantar e você orar. Chegou o nosso momento, chegou o seu momento. Você lembra do discípulo Pedro? Ele ficou com Jesus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus estava fisicamente com Pedro e com os outros discípulos. Quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, também estava com os discípulos, também estava com Jesus. Quando ressuscitou a menina que tinha 12 anos, também Jesus estava. Mas chegou um momento na vida do apóstolo, isso está em Atos capítulo 9, não vou ler porque não dá o tempo. Pedro foi em Lida, de repente, tinha um homem lá aleijado, ele orou e Jesus curou. Mas de repente ele foi chamado em Jope. Venha Pedro, porque tem uma pessoa aqui que morreu e ela ajuda muitas as pessoas. Essa mulher era Dorcas. Agora Pedro estava com Jesus fisicamente? Não, ele não estava, mas ele estava cheio do Espírito Santo, porque Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ele foi revestido de poder, da cabeça até a planta dos pés, porque até a sombra de Pedro curava. E foi chamado lá em Jope, porque Dorcas estava morta. O que a gente faz quando uma pessoa morre? A gente vela e depois a gente vai para o enterro. As pessoas não aceitaram aquilo. Não, Dorcas ajuda muito, ela não pode morrer. E chamaram Pedro, e Pedro foi lá. Pedro foi lá e orou, e Jesus ressuscitou. Eu tenho certeza que aquele milagre, aquela bênção que Pedro recebeu, Pedro cresceu um pouquinho mais na fé. Meus irmãos, mais tarde, Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele escreve assim, mas antes crescei na graça e no conhecimento. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. Nós aceitamos Jesus lá. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então, nós temos que crescer, sim. Nós temos que avançar, lendo a palavra, orando, jejuando, e nós vamos crescer. Meus queridos, vocês lembram também que Jó 42, versículo 5,
Sabe o que Jó teve? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele não tinha experiência, ele tinha conhecimento, ele tinha palavras, mas a hora que o nosso Deus se revelou para ele, ele falou isso: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Chegou o nosso momento de chegar mais perto do Senhor Jesus. Chegou o seu momento, que se tiver alguém na sua casa com enfermidade, coloque as suas mãos e se encha do Espírito Santo. Leia a palavra, ore, faça jejum, mas coloque as mãos e o Senhor vai abençoar e você vai crescer um pouquinho mais. Mas nós lemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não foi? Isso, o Senhor Jesus vai nos guiar eternamente. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passaram. Ah, meus queridos, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é conhecer Jesus Cristo pessoalmente, mas enquanto estamos aqui nesta terra, enquanto estamos aqui, nós vamos crescer na graça, nós vamos crescer no conhecimento, nós vamos crescer no Espírito Santo, nós vamos profetizar milagre na nossa casa, nós vamos profetizar milagre na nossa vida. Ah, nós cantamos aqui, o que meu Deus quer que a gente faça? Seja forte e corajoso. Quando você se deparar com alguma situação difícil, até você pode dar uns passos para trás, mas não esmoreça. Ah, mas de jeito nenhum, não curve, a não ser para dobrar os joelhos para você orar. Ah, meus queridos irmãos, sejam fortes e corajosos. Oh, meus queridos, o Senhor quer dar para nós essas experiências, porque às vezes a gente escuta testemunho no altar, a gente fala, conta testemunho, a gente conta e a gente ouve: ai Senhor, mas eu preciso desse milagre, ah Senhor, mas eu quero viver o milagre de Deus. Nesta tarde, o Espírito Santo está falando com você, está falando conosco, nós vamos viver e comer e viver o melhor desta terra. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está conosco e vai fazer maravilhas no nosso meio. Eu quero parar, meus irmãos, porque o tempo é pouco, mas eu vou parar por aqui. Mas eu quero que você seja forte. Eu quero que você seja corajoso, porque na hora que vier o inimigo, na hora que vier a enfermidade, na hora que vier as batalhas, você faça como Jesus falou, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, acho que eles vão lá pôr para mim, olha lá. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuseram as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Oh, glória a Deus, aleluia, glória ao teu nome, louvado seja. Aplauda forte, mas glorifique o nome do Senhor. Eu quero orar com você nesta tarde. Você que está online, você que está aqui presencial, se você tem alguma enfermidade, se você tem enfermidade física, se você tem enfermidade espiritual, se você tem enfermidade de alma, que é enfermidade de alma, depressão, síndrome de pânico, ansiedade, nós vamos orar e o Senhor vai te libertar para a glória e para a honra do nome do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Esse versículo que eu acabei de ler para vocês, foi Jesus que falou para os discípulos. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Nesta tarde, põe a mão no seu coração. Se você precisa de oração, se você precisa ou tem alguém na sua família que está precisando de um toque glorioso do Senhor Jesus, você agora vai falar o nome dessa pessoa, ou você vai orar por você e por essas pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Nós vamos orar e eu quero que você creia com todo o seu coração, creia com toda a sua alma, que o Espírito Santo do Senhor está aqui, e quem cura é Jesus Cristo, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Oh Deus, oremos, oh Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta tarde, Senhor, com esses irmãos aqui presencial e online, em nome de Jesus. Agora nós estamos apresentando a Ti, Senhor, aqueles que têm enfermidade, oh Pai Todo-Poderoso, seja enfermidade do corpo, seja enfermidade física, seja enfermidade da mente, em nome de Jesus, seja enfermidade espiritual, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus, saia toda enfermidade, saia toda infecção, saia toda inflamação, saia toda dor, saia o cansaço físico, saia o cansaço espiritual, saia o cansaço de mente, toda ansiedade, todo mal, caia por terra em nome de Jesus, porque nós cremos na Tua palavra. Oh meu Deus, nós vivemos o milagre, nós não só acreditamos, mas nós vivemos o milagre, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia, muito obrigada, Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Agradeça ao Senhor o milagre e conte o milagre, em nome de Jesus. Amém, pastor, amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.